Então, galera, a internet não fala de outra coisa a não ser essa treta do Peter aí, defendendo o Capitão América, os nerdolas falando que o Peter está errado e várias confusões. E eu tenho uma opinião sobre tudo isso. Eu acho que o Sam Wilson não é o Capitão América que a gente queria, não porque ele não tem soro, mas por outros motivos. Então vamos reagir aqui ao vídeo do Ei Nerd, falando sobre a luta dele contra o Hulk Vermelho, o fato dele não ter soro. Espero que vocês gostem. Eu vou dar aqui alguns embasamentos das HQs que eu também leio, não, das HQs em geral, não só a do Hulk Vermelho e tal. Será que o Peter está certo, né? Os nerdolas estão certos, o Peter se voltou e agora ele virou woke? Vamos falar sobre isso e vamos lá. E é isso aí, vamos reagir aqui, Hulk Vermelho versus Capitão América, porque eu também tenho coisa a falar sobre isso, que tá dando tanto rebuliço na internet, rebuliço. E se curtiu o vídeo, já inscreva-se aí. Vamos argumentar aqui sobre o que é o certo, o que é o errado, se existe o certo e existe o errado, se tem coerência ou não, e bora lá. Acho que só de você ler o título, né, Hulk Vermelho versus Capitão América, já parece uma coisa extremamente desequilibrada. O título é muito chamativo, por sinal. Percebe? Não à toa a luta final de Capitão América Admirável Mundo Novo tá dando parafuso na cabeça de muita gente, né? Inclusive na cabeça dos criadores do conteúdo que estão completamente bugados com como o Sam Wilson conseguiu enfrentar um Hulk. Então, essa parada, o pessoal fica, como ele vai enfrentar o Hulk? Ele enfrenta o Hulk, ele não bate no Hulk, ele não faz o Hulk sangrar. E mesmo se ele fizesse, não seria algo tão fora da caixa assim. No caso, bater, sangrar é complicado. Porque vários personagens sem poderes já conseguiram ferir o Hulk, nas HQs no caso, então não seria algo que nunca foi visto antes. Mas vamos lá. Tem criador de conteúdo que como pode uma coisa dessa? Bom, nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo nas HQs. Eu vou trazer pra vocês toda... Ele vai mergulhar nas HQs. Eu também vou falar sobre algumas HQs aqui e animações também. As referências que essa luta do filme usou, todas. Vai ser um breakdown completo sobre essa luta, sobre o Hulk, sobre o Vibranium, sobre os Capitães América. Você vai realmente entender o nível de poder de cada um desses elementos. Esse vídeo aqui vai explodir a cabeça de muita gente. Vocês estão preparados para esse vídeo? Eu tô falando a verdade. Então vamos lá. Vamos lá, esse vídeo vai dar uma treta colossal. Bora. Vinheta maneira. Peter aqui. Diferença de nível. Bom, antes da gente entrar na análise em si da luta no filme, eu quero que vocês entendam a diferença de poder entre esses dois personagens, Hulk e Capitão América. Diferença de poder enorme. Cara, se você parar para analisar, só o Hulk contra, sei lá, o Homem de Ferro, que usa uma armadura, míssil e até Hulk Buster, a diferença de poder é enorme. Inclusive o Homem de Ferro só ganhou do Hulk no filme lá. Pô, eu esqueci agora, foi o Guerra Civil? Foi qual? Ele luta contra o Hulk, eu esqueci, vai aparecer na tela. Ele só ganhou pra história continuar, porque se fosse nas HQs mesmo, ele não ia ganhar de jeito nenhum. O Hulk ia amassar Hulk Buster, como ele já fez várias vezes. E aí ele ia matar todo mundo, matar, derrotar, e aí a história do filme não ia continuar. Então ele só ganhou porque a história continuou. Tinha que continuar, no caso. Quem conhece a Marvel pelos filmes, talvez não tenha noção da discrepância de nível entre os heróis urbanos e os super pesados, ok? É uma discrepância realmente muito grande. O Hulk Vermelho é um super pesado, tá numa outra categoria. Então é basicamente impossível um personagem urbano vencer ele. Uma parada interessante é que, diferente do Hulk, o Bruce Banner, que se transforma em Hulk e meio que vira outra persona, né? Ele não mantém as características de Bruce Banner. O Hulk Vermelho, ele mantém, ele usa arma, tá ligado? Isso acontece. Ele mantém a mente também, então isso faz dele, de certa forma, mais perigoso que o Hulk. Porque, por exemplo, ele pode se transformar e, sei lá, ir pro Japão e matar o presidente, matar os presidentes do mundo. O Hulk não pensa tanto nessas coisas, ele vai destruindo, lutando. Então é interessante, é outra coisa a se pensar. Praticamente, mesmo que fosse uma equipe inteira deles, de heróis urbanos. Por exemplo, os Thunderbolts já fizeram um motim contra o Hulk Vermelho nos Thunderbolts, né? E levaram uma surra. Deadpool, Justiceiro, Electra, a gente vendo todos. Então assim, se a gente fosse considerar os Capitães Américas dos quadrinhos, meu amigo, na boa, podia botar os três juntos. Sam... realmente não ia fazer diferença. Mano, os Vingadores contra o Hulk não faz diferença. Thor, Homem de Ferro, Capitão, Viúva Negra, Homem-Formiga,
Não faz diferença, eles sempre são derrotados. Buck e Steve, os três iam tomar peteleco do Ross e iam morrer. Sem discussão. Na Marvel, esses três caras são peso leve. Eles são de nível urbano, ok? Nível urbano, é o primeiro nível que existe. Então eles estão lá junto com Gavião Arqueiro, Demolidor, Wolverine. Tanto o Sam quanto o Steve estão... Inclusive, uma parada a se comentar é que muito fala de Capitão Sem Soro, ele não pode, ele não usa o soro, e como ele faz isso sendo que não usa o soro? Primeiro que nas HQs todo mundo dá 10 mortais, desvia de lasers, balas, ninguém é atingido por balas nas HQs. Humanos. Então, já dá pra presumir que esses argumentos não têm sentido. Pessoas normais, até o Batman, o Asa Noturna, a Batgirl, ninguém é atingido por bala, né? Que no máximo acerta o ombro e tal, tá ligado? Os caras atirando de metralhadora. Então isso meio dessa parada de... ele é humano, ele luta contra o Hulk, ele luta contra o Thor. É meio idiota, ele só luta, tá ligado? Não tem tanta discrepância assim nas HQs super-herói do que é uma pessoa normal e do que é uma pessoa que tem super força, tá ligado? A não ser que seja planetário, Superman e essas coisas. E mesmo assim, o Batman ganha do Superman. Ou seja, não faz sentido eu ficar falando essas paradas. Sem soro, blá blá blá. Nessa mesma classe de atributos físicos, ok? Mas o Steve Rogers, ele tem soro. Galera, coloquem isso na cabeça de vocês. Nas HQs, a diferença de quem tem o soro pra quem não tem o soro é muito pequena. É ridículo. Os humanos de quadrinhos são praticamente super-humanos. Mas os humanos de quadrinho quebra a parede, mano, com soco, tá ligado? Atravessa a parede trocando porrada. Batman Exterminador, o Batman dá um chute na parede, a parede quebra, tá ligado? Coisas de cena de ação, porque senão ia ficar chatão também. Então não faz sentido eu ficar falando, ele é humano comum e luta contra pessoas que têm superpoderes. Nas HQs todo mundo, um monte de humano comum luta contra pessoas que têm superpoderes. E pessoas que têm superpoderes lutam contra seres galácticos. E literalmente o Galactus, que é do tamanho de planeta e tá lá, a Viúva Negra lutando, o Gavião Arqueiro. Então, tipo, se você ficar fazendo comparação de poder, é meio idiota, tá ligado? Até certo ponto, no caso. Por isso que eles não ficam em categorias diferentes, percebe? Senão deveria ter uma categoria pra Capitão América, separada dos outros humanos. Por isso, nas HQ, você vai ver o Sam Wilson empatando na queda de braço com o Steve Rogers, cara. Acontece. Eu já falei, o soro não dá superpoder. O soro não dá superpoder. Transforma o usuário do soro no maior atleta que existe em todos os esportes. Isso, realmente. Claro, varia também de roteirista para roteirista, que tem roteirista nas HQs que faz o cara ficar muito brabo. Tipo, ele treinou com 20 mil mestres e aprendeu 10 mil artes marciais. E o desenhista também, porque variando do desenhista, ele faz cenas de luta melhor, pior, tipo 10 mil mortais o Batman dá, no outro é um soco, ele cai, e por aí vai, sabe? Inclusive no Capitão América, o Soldado Invernal, se eu não me engano, no Soldado Invernal, que o Capitão segura um helicóptero e tal, vai variar de filme pra filme. Às vezes ele morre com uma bala, e às vezes ele dá uma trocação de 20 minutos com sei lá, com caveira vermelha, e ganha no final, sabe? Coisas de HQ, coisas de desenho, de quadrinhos. É isso. Então nas HQs você vai ver assim o Capitão América empatando a queda de braço com o Sam Wilson. Você vai ver ele rasgando cordas na força bruta, derrubando o Steve Rogers, inclusive. Você vai ver ele quebrando corrente, metal e o caramba 4. Coisas que no cinema você só veria alguém com super soro fazendo. Pra um humano super-herói de quadrinhos, isso é bem normal. E assim, quem não lê HQs não entende isso. Não entende que o Sam Wilson era pra ser praticamente do mesmo nível que o Steve Rogers em força e habilidade. Ele tá ali bem próximo, percebe? Numa luta entre eles, qualquer um dos dois poderia vencer. É equilibrado. Ponto. Tô passando pra vocês o que... Outra coisa que a HQ sempre fazem é heróis versus vilões, né? Tipo, Batman versus o Coruja. E heróis contra heróis. Capitão América versus tipo, o Sam Wilson versus o Steve Rogers. O Miles Morales versus o Peter Parker e por aí vai, sabe? Nos quadrinhos. Acho que o editor tá colocando pra vocês todos os scans que a gente separou. E olha que eu tô mostrando pra vocês HQs de 50 anos atrás até hoje. Mas eu tenho certeza que se essas cenas das HQs do Sam Wilson versus Steve Rogers fossem replicadas no filme do Sam, meu Deus, cara, o mundo viria abaixo. Os caras iam surtar, se rasgar dizendo, não, isso é lacração! Isso, realmente, eu acho que há um exagero em muitas coisas. Porque, tipo assim, a galera da lacração, a galera anti-lacração, tipo eu sou anti-lacração, reclama que a lacração mente pra justificar seus argumentos.
Só que às vezes a galera dos nerdolas também mentem pra justificar os argumentos, sabe? Ficam jogando desculpinha. Ah, ele não tem soro, então não é meu capitão. Tipo, eu não acho que ele seja capitão ruim. Não tem nada a ver com o soro. Eu acho que o Sam Wilson é o capitão ruim porque os filmes não fizeram a gente ter essa imagem de capitão. Porque ele fazia muita piada, sabe? E o Capitão América Steve Rogers, ele fez muitos filmes. E aí tu foi se apegando ao personagem. O primeiro Vingador, Soldado Invernal, Guerra Civil, aí Guerra Infinita, e por aí vai. Vários filmes, vários e vários. O Sam é o primeiro dele como capitão, pô. No primeiro filme lá do Capitão mesmo, ninguém ligava tanto pro Capitão América, não. O filme nem é tão bom, o filme é mediano também, o primeiro lá. Só que, sabe, aí tu vai se apegando com o personagem conforme os anos vão passando. Tem isso também. Aliás, eles já dizem, né? Já dizem que o Sam Wilson é lacração. Cara, isso é testado de leigo, cara, que não conhece a lore do Capitão América, cara, tem que ser honesto com vocês. E não é, pessoal, de novo, é porque realmente quem fala isso não conhece ele nas HQs. E não vem com essa comparação, mas no cinema é outra coisa. Cara, o cinema tá adaptando um live action da HQ. Tem que ser fiel. Tem que ser, cara. Não faz o menor sentido chorar por causa do soro. Essa parada de fiel é tenso, porque o fã em geral não sabe o que quer. Tipo assim, tu fala assim, ó, eu quero um bagulho muito fiel às HQs. Aí os caras vão lá e faz. Aí tu fala, não é isso que eu quero. E aí quando os caras não fazem um bagulho fiel às HQs, reclamam também. E inclusive, se o Homem-Aranha 3 fosse lançado hoje, com certeza todo mundo falaria que era lacração. Peter Parker emo. Caralho, tenho certeza que geral falaria. Lacração, na certa. Dizer que ele teria que tomar o soro pra lutar contra o Hulk vermelho, entende? Mesmo que a gente fosse basear no CM, o primeiro filme do Hulk já mostrou o que acontece quando o super soldado enfrenta o Hulk. Vocês viram isso? Editor, mostra pra galera como é que o soro do super soldado ia fazer diferença. Realmente. Caralho. Para ouvir que eu avisei. Ai! Vocês acham? Não, pô, seria isso. Se fosse... se a gente fosse pegar literalmente o nível de poder, o Capitão América nunca conseguiria lutar contra o Galactus, Surfista Prateado e tal. Tipo, eles são humanos, sabe? Tipo, Tocha Humana versus Surfista Prateado, que tem poderes de quase divinos. Se fosse luta mesmo real, geralmente os vilões iam dar um peteleco assim nos heróis e iriam matar eles, tá ligado? Celestiais, por aí vai. Sabe que o soro fez diferença? A classe do Hulk é a classe dos super pesados. É a classe do Thor, Hércules, Magnum. É a classe dos caras que poderiam aguentar o peso de um planeta nos braços. Literalmente. Vocês estão entendendo a diferença? Mas, Peter, eu tô vendo o Homem de Ferro ali também. Então, galera, quando o Homem de Ferro usa nos quadrinhos toda a energia da armadura dele, ele basicamente está usando toda a energia de uma estrela. O reator dele é equivalente a uma estrela em produção de energia. Então, por mais que o Homem de Ferro não seja do mesmo nível que esses caras, se ele der tudo de si, ele pode derrotar ele sim. Inclusive, o Homem de Ferro já derrotou o Hulk várias vezes. Várias vezes. Então, tipo assim, tu fica falando... Tu para pensar, tipo, Hulk... Sei lá, deve ter chegado um nível que ele pode destruir cidades, continentes. Provavelmente deve ter umas HQs aí que o Hulk destrói continentes, bate no Thor, que o Thor destrói planetas, e tem essas paradas. Aí tu fica, o Homem de Ferro bate nele como? Coisas de HQ, meu parceiro. Do mesmo jeito que o Capitão América vence o Homem de Ferro vence o Hulk vence o Thor, e aí vai, o Thor vence o Venom vence o Homem-Aranha, e por aí vai. São histórias, roteiros e roteiros. Mesmo, cagando sangue, quase morrendo, mas derrotou. Então tá no mesmo nível. Ele já teve umas vitórias mais tranquilas contra o Hulk também. Já teve algumas lutas, digamos, inconclusivas, mas que ele deu um trabalhinho pro Hulk sim, ok? Ele já deu trabalho até pro Hulk vermelho. Exatamente. Tony já peitou o Ross também. Mas, Pedro, então por que o Tony Stark precisou criar Hulk Buster? Porque o Hulk pode ficar mais forte de acordo com a raiva dele, né? Dependendo da raiva do Hulk, até a Hulk Buster vira latinha. Mas por que eu tô falando do Homem de Ferro? Porque o Homem de Ferro foi vítima de um nerf brutal em Capitão América Guerra Civil. Porque assim, nerf, né? Perder poderes, que eu tô falando. O Sam tirou o poder dele, né? Enquanto nas HQs de Guerra Civil, o Capitão América teve que jogar sujo pra ter alguma chance de encostar no Homem de Ferro. Tipo, quando ele apertou a mão dele, colocou um chip pra desativar a armadura, né? Desativar os escudos dela. Essa parada, roteiros, alguns fazem melhor, alguns fazem pior. E aí o desenhista, tipo de ação. Deve ter HQ que o herói bate e sai sangue, outros que não. Aí tu fica nessa. Pô, o nível de poder dele é nesse, qual?
Ou tipo quando o Visão desativou a armadura na batalha final. Agora, sem preparo, traquinagem por parte do Steve Rogers, o Tony Stark humilharia ele, acabou. Isso acontece nessa saga. O Homem de Ferro humilha o Capitão América só pra prender ele, cara. Ele fica tudo rasgado, tudo quebrado. Se não fosse o Hércules, né, que é o super pesado, chegando lá pra salvar o Capitão, ele teria sido preso. Já na Guerra Civil do CM, o Buck e o Steve macetaram o Homem de Ferro na força bruta mesmo. O Homem de Ferro quase virou, porra, Isso é interessante também, porque no Homem de Ferro 3, nós vimos que o Tony tem um monte de armadura. Ele se desfez das armaduras. Mas provavelmente ele tinha umas 2 reservas ali. Ele podia chamar a armadura, provavelmente tinha uma Hulkbuster por aí. Ele não chamou porque é roteiro, tá? Sabe? Porque, o Homem de Ferro chama Hulkbuster. O filme acaba. É isso, pô. O Homem de Ferro faz 3 armaduras, o filme acaba. Sendo que o reator dele ainda é super forte. Então tem essas paradas que a gente tem que relevar. Às vezes a gente leva em conta, às vezes não. Uma latinha, um papel alumínio. Isso não faz sentido nenhum. Foi um nerf absurdo no Homem de Ferro. Não tem sentido. Foi realmente puro protagonismo do núcleo do Capitão América. Afinal, é um filme do Capitão América. Então, pô, ele tinha que ganhar. Inclusive, por ser um filme do Capitão América, até o Sam Wilson como Falcão ganha destaque. Ganha protagonismo contra o Homem de Ferro nesse filme. O Sam dá um baile no Homem de Ferro. Chuta ele, derruba ele com um drone na cabeça. Ele dá um baile no Máquina de Combate também. Depois esquiva de uma rajada do Visão que deixa o Máquina de Combate paraplégico. Reassistam na luta do aeroporto, ok? De novo, é um filme do Capitão América contra personagem que é o Homem de Ferro. Então, Isso acontece muito nas HQs também, porque, tipo assim, tu pega uma HQ do Batman contra o Superman. O Batman, onde o Batman é o protagonista. Geralmente o Batman mostra o lado da visão do Batman, onde o Batman vai bater no Superman. Se tu pegar uma HQ da Mulher Maravilha contra o Batman, a Mulher Maravilha vai bater no Batman. Tem essa parada também. Geralmente as HQs, do mesmo jeito que os filmes, dos protagonistas, os protagonistas são destaque. Tipo o filme do Naruto, o Naruto vai ganhar. O filme do, sei lá, do Vegeta. Vai ser um filme do Vegeta, o Vegeta vai ganhar do Goku, por exemplo. no núcleo do Homem de Ferro, ele leva a porrada do núcleo do Capitão América. Isso sim foi um nerf. Um nerf colossal no Tony e no Rhodes. Infelizmente, esse tipo de nerf não rola em Capitão América Admirável Novo Mundo. Aliás, assim, em termos de Hulk, no CM, o Hulk Vermelho demonstrou ser bem mais forte que o Hulk Verde. E vou fazer um vídeo só sobre isso no canal. Pera, se o Hulk Vermelho tá tão forte assim, como é que o Samuel só aguentou luta contra ele? Uma palavrinha pra você, beleza? Vibranium! Pele oleosa? Com manchas? Novo hidratante Garnier Toque Seco com vitamina C. Uma textura efeito mate, leve como ar. Uau. Hidrata com toque seco por 8 horas e reduz manchas. Novo Toque Seco com vitamina C, de Garnier, naturalmente. 3.000 pessoas morreram no dia 0. O Congresso vai autorizar. Assim, galera, literalmente, a única É real, pô. Todo mundo usa armadura nas HQ, tá ligado? Tipo, e mesmo quem não usa, tipo, o Capitão América entra em batalha contra o Hulk várias vezes, sai vivo. Ele não ganha. O Sam Wilson também não vai ganhar do Hulk nesse filme. Mas sobrevivem, todo mundo sobrevive, geralmente. Ninguém nunca morre assim, sabe? Muitas pessoas. Morre 1 ou 2 pessoas. única coisa que poderia proteger um personagem urbano de um Hulk é o Vibranium. Literalmente, é a perfeição, é a única coisa que poderia proteger. E as propriedades dele, do Vibranium, já foram explicadas no primeiro filme do Capitão América, né? Depois foram explicadas de novo lá em Era de Ultron. Depois de novo em Pantera Negra 1 e 2. Porra, essa altura todo mundo já deveria saber como é que o Vibranium funciona. Mas aparentemente a galera esqueceu, sumiu da cabeça como o Vibranium funciona. Né? Estão falando que não faz sentido você vai aguentar os socos investidos no Red Hulk, né? Que tá sendo forçado, que não sei o quê. Enfim, vocês sabem. Então pra quem... Vale lembrar que no primeiro Vingadores, o Capitão América resiste a uma martelada do Thor. Lembra que ele defende assim e sai em pé. E por mais que o Capitão América seja forte, logicamente tu vê que o escudo foi quem pegou uma porrada do Thor. Se você parar para pensar que uma porrada do Thor e do Hulk podem ter mais ou menos a mesma força, então faz sentido, né? Sendo que as asas também são de Vibranium. Esqueceu o que o Vibranium faz? Primeiro, ele é um metal virtualmente indestrutível. Não é literal, ok? Mas é necessário um nível de energia absurdo para destruir o Vibranium. A segunda coisa é que o Vibranium absorve energia, especificamente energia cinética, né? Vinda de socos, quedas, etc. Isso é energia cinética.
E o filme mostrou isso desde a primeira cena de ação lá, quando o Capitão América desce em velocidade supersônica e pousa no chão com as botas de vibrânio. Durante a luta contra o Hulk, as asas dele até começam a tremer. Eu achei isso sensacional pra indicar que o vibrânio tava sobrecarregado lá de tanta energia que o Hulk tava gerando com os golpes dele. Os átomos ali dentro do metal estão vibrando. Eu achei top demais esse detalhe, hein? E faz todo sentido o vibrânio aguentar super pesados, todo sentido. Nas HQs, o vibrânio é usado justamente pra fazer prisões pra super pesados. Eu concordo com ele, porque nesse vídeo específico eu concordo muito com o Peter, porque o pessoal fala, caralho, eu quero algo baseado nas HQs. Aí quando os caras fazem algo baseado nas HQs e vão contra os argumentos dele, aí não vale, né? Tipo, eu quero o Wolverine com a máscara. Aí os diretores lá falam, vai ficar ridículo. Aí os fãs falam, não, eu quero com a máscara. Aí coloca a máscara. Aí se os fãs falassem, vai ficar feio com a máscara, e os diretores colocassem a máscara no Wolverine, eles iam falar, pra quê? Que ridículo. Sabe? Tem pessoas e pessoas que fazem isso. Eu acho que nesse caso as pessoas estão falando isso. Ele não tem soro, então blá 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 blá. Eu não acho que faz muito sentido. Como eu disse, o Sam não parece ser o Capitão América, não porque ele não tem um soro, mas porque os filmes fizeram dele um personagem que parece ser muito engraçadão, sabe? Eu sou piadista e eu dou mortal e sei lá o que. A gente não vê ele ainda como o Steve Rogers. Sendo que o Steve Rogers teve vários filmes, então a gente foi se apegando com ele conforme o tempo foi passando. Tem isso também. Então, sei lá, daqui a 6 filmes, geral vai ver o Sam, na minha opinião, como Capitão América. 5 e tal. O Wakanda usa vibrânio para criar tecnologias que protegem o planeta inteiro lá da destruição total nível Estrela da Morte de Star Wars. Só pra ter noção, pode vir Estrela da Morte de Star Wars que vai bater no vibrânio, vai contar... E o vibrânio aguenta, cara, tanca. Ó, pra vocês terem ideia, o T'Challa, o Pantera Negra, ele já sobreviveu a ficar dentro do núcleo de uma fucking estrela por um tempasso, só protegido por um casulo de vibrânio. Imagina a quantidade de energia térmica, radiação, gravidade... Então, coisas de HQs. Como... tu vai ficar pensando, como o Pantera Negra ficou dentro de uma estrela e tal, e blá 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 blá. Coisas de HQs, meu parceiro. Coisas de HQs que tu tem que relevar, tipo... Do mesmo jeito que eu falei, às vezes o Capitão América dá um socão na cara do Hulk, o Hulk cai, e por aí vai, sabe? O Thanos bate no Hulk, o Hulk bate no Thanos, e aí vamos e vamos. Tudo ali dentro. Pô, e o Pantera Negra lá dentro da estrela por causa do vibrânio. Quem vê só pelos filmes não tem noção de quão roubado o vibrânio é. Vocês acham que é só um metalzinho. É um metalzinho, dá pra fazer um reloginho, né? De novo, cara. Isso é um live action baseado nos quadrinhos, eles têm que ser fiel aos quadrinhos, entende? Então faz todo sentido o Sam ter aguentado tanto tempo pela agilidade dele, a velocidade de voo, as manobras, mas principalmente pelo vibrânio. Outra coisa que faz muito sentido, cara, foi o Sam poder cortar a pele do Hulk com as asas e penas de vibrânio. Isso faz sentido mesmo. Fora que não só isso, eu acho que cortar o Hulk não precisa necessariamente ser de vibrânio. Porque eu acho que cortar... Nas HQs em si, pessoas cortam o Hulk. Só que eu acho que perfura muito, sabe? Muito a pele dele. Porque, tipo assim, o bagulho é um soco. Outra coisa é espinhos, por exemplo. Tipo, o Wolverine consegue cortar ele por causa do adamante, vibrânio, adamante. Eu confundo toda hora o nome. Adamante, né? E teve outras pessoas que também conseguem cortar ele. Espadas mágicas, essas paradas. Só que realmente ferir, perfurar, porque ele tem regeneração. Essas paradas é mais fácil com vibrânio e adamante. O Justiceiro, por exemplo, é conhecido por usar facas de vibrânio contra o Hulk vermelho. Ele e o Ross estão sempre brigando. Só que por causa do fator de cura, isso é semi-efetivo, digamos assim. Muito rápido. Não funciona totalmente. Um exemplo para ilustrar o que eu tô falando pra vocês foi quando o pássaro trovejante dos X-Men enfiou facas de vibrânio nos ombros do Hulk, né? Pra impedir ele de mexer os braços, levantar os braços e tal. Só que o Hulk ainda tinha as pernas, né? E tomar um chute do Hulk não deve ser muito gostoso, percebe? Esqueceu, né? Pássaro trovejante esqueceu de meter um facão no joelho, deu mole. Então, geralmente, você precisa de vibrânio, uma coisinha a mais pra dar um dano mais, digamos, interno e significativo no Hulk. Pra que ele realmente sinta, percebe? Mas vibrânio é o mínimo. Pantera Negra, por exemplo, já usou garras de vibrânio carregados com energia pra cortar os braços do Hulk inteiro, como se fosse manteiga. Foi isso. É aquela parada que eu falei, roteiristas e roteiristas, HQs e HQs e por aí vai. Já com o Hulk vermelho, ele já foi penetrado bem fundo no peito, ficou desacordado lá por um bom tempo. Até porque o fator de cura dele não é do mesmo nível do Hulk padrão, percebe? O Hulk vermelho tem menos fator de cura.
Aliás, bem menos. Por isso no filme eu achei perfeito que o golpe final do Sam foi ele usando o vibrânio da asa pra penetrar o Hulk vermelho, né? E aí devolvendo dentro da barriga do... Agora eu pergunto pra vocês se incomodaram muito com isso? Tipo, cortar ele? Tipo, ele não derrotou, ele fez um corte, sabe? Mesma coisa que o, sei lá, o Homem de Ferro bater, dar um socão na cara dele e ele sentir a dor. Tipo, ele sente dor também. Isso incomoda muito vocês ou não? Me incomoda quando a pessoa foca muito em fazer nível de poder em anime, HQ e tal. E aí, tipo, tu vê o Batman, por exemplo, batendo no Darkseid, sabe? E sendo que foi estabelecido que o Batman não consegue fazer nada. Esse tipo de coisa incomoda. Tipo, caralho, tipo, que roteiro, sabe? Fora isso, quando os caras não ligam muito pra nível de poder, tipo a Marvel nunca ligou muito. Gavião Arqueiro luta com alienígena e por aí vai. Não me incomoda muito, não. Mas digam aí, vocês se incomodam? O Hulk, toda a energia que tinha sido absorvida pelo vibrânio na luta, toda a energia que ele absorveu, ele mandou por dentro daquela ferida na barriga. Porque naquele momento, galera, o Sam devolveu toda a energia cinética dos golpes do Ross pra ele próprio. Foi a força do Hulk vermelho contra ele mesmo. E assim, não teria sido nem um pouco forçado se o Sam tivesse vencido ali. Mas ainda assim a Marvel fez um Hulk vermelho extremamente casca grossa, cara. Que quebra vibrânio, que não para. Pô, o bichão tava animal, falar o quê? Então mesmo cheio de recursos, né, mesmo cheio de vibrânio, o Sam Wilson ainda perdeu. Quando ele perdeu as asas, né, quando ele perdeu a maior parte do vibrânio, e o Hulk vermelho ainda tava vindo pra cima dele, mesmo ferido, ali acabou. Eu não achei nem um pouco forçado. Inclusive o próprio Capitão América, não só o Capitão América, o Steve Rogers, mas vários personagens das HQs apelam pra acalmar o Hulk, né? Porque ele fica nervoso, fica forte. Acalmando ele, tu consegue vencer, né? Vencer, mais ou menos vencer. E inclusive a Viúva Negra, nos filmes da Marvel, acalma ele lá, senão vai dar merda. Ela vai lá, vou te acalmar e tal. Tem as paradas. Pelo contrário, cara, eu achei que a Marvel respeitou muito o Hulk vermelho e o Ross nesse filme do Capitão América. Então a luta não podia terminar de outro jeito. Discurso no Jutsu. O Sam teve que vencer no modo Naruto, né? Conversando com o vilão, puxando a humanidade dele, teve que usar... Hulk vermelho! Eu era como você, uma pessoa abandonada que as pessoas viam como um monstro, não aceitável em nenhum lugar. Eu era como você. O Naruto, filho. O papinho no Jutsu, né? O discurso no Jutsu que a gente conhece. E o que eu vou falar, cara, eu acho que, apesar de ter sido um final bem clichê, eu achei que fez bastante sentido por vários motivos. Porque assim, se ele tivesse vencido a luta na briga, o final seria só final de filminho de bonecos se batendo. Agora, como ele venceu apaziguando a situação, fazendo as pazes com o Ross, né, fazendo um discurso, isso acaba mostrando uma característica mais fundamental, mais lore do Capitão América. O Capitão América precisa saber usar as palavras, é um poder que ele tem. Não é um poder do Naruto também, usar as palavras? O Capitão América é a mesma coisa. Cara, eu diria que combinou sim até com o background do Sam Wilson e do Ross no Sam. Porque no Sam os dois são militares. E o Sam Wilson era War Counselor. Ele era aqueles conselheiros de grupo de apoio para militares com traumas, estresse pós-traumático, né? Esse tipo Isso é bem lembrado, é do Capitão América Soldado Invernal, né? Que ele ajudava o Steve e tal. Ficava junto com o Steve, aliás. de coisa. Então acabou que sim, eu achei uma boa sacada. E bem in character. Isso dele saber como acalmar um ex-general num surto de raiva e estresse. Eu acho que com esse breakdown, com esse vídeo explicativo, a gente mata aí as dúvidas e confusões que a luta tava gerando. Muita gente não tá entendendo essa luta, né? Eu achei que ela foi realmente bem escrita, cara, porque eu leio quadrinhos, cara. É meu passatempo à noite. Eu deito na cama, não assisto série. Série eu assisto de vez em quando, filme eu assisto de vez em quando. É o que eu trago pra vocês aqui. Mas super-herói é o que eu gosto, cara. Né? E tá bem acurada com os pontos fortes de cada um. Você que tava confuso com o resultado dessa luta, né, com as cenas, depois desse vídeo aqui, acho que deu pra dar uma esclarecida, não deu? Fez mais sentido pra você agora? Deixa nos comentários, vamos bater esse papo, vai ser bacana pra caramba. Obrigado de coração por seguir esse canal. E se você não segue, toca aqui agora. Já tá aqui pra você essa... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Eu não acho que o Peter esteja errado, não. Eu acho que toda essa briga por Capitão não ter soro é meio idiota. Até porque essa é a lore do Sam Wilson. Ele é um Capitão América que não tem soro. Em vez disso, ele usa as asas, sabe? Ele usa outros métodos. E até porque é legal fazer outro Capitão América diferente. Imagina que se fosse só uma cópia, sabe? E comenta aí o que você achou. Dá o like aí, que ajuda muito. Inscreva-se se você curtiu sobre toda essa crítica que eu fiz aqui. Tamo junto, valeu e obrigado. E comente aí e inscreva-se lá no canal da Inés se você não é inscrito, porque eu acho que o Peter é um cara brabo que realmente às vezes é atacado por injustiças. Tamo junto, valeu.